Vivi 99 anos e vi inúmeros gênios irem à falência. Não por falta de inteligência, mas porque acreditaram que a pressa era sinônimo de sucesso. A pobreza não nasce da escassez de oportunidades, mas da ansiedade por resultados imediatos. Parece contraditório, mas essa é uma das verdades mais cruéis da vida. A maioria passa a existência inteira na penúria não por preguiça, mas por nunca ter aprendido a esperar. Querem ver os frutos hoje, a virada amanhã, a liberdade financeira depois de amanhã. A realidade, porém, é implacável. Tudo que vale a pena demora uma eternidade para amadurecer. Quando jovem, eu também achava que era mais esperto que o mercado. Pensava que podia antecipar tendências, que bastava trabalhar duro para acelerar o sucesso. Depois descobri que não era esforço, era apenas o preço da impaciência. Impaciência que nos mantém ocupados, mas nunca nos torna ricos. Nos anos 1950, convivi com advogados brilhantes, mais preparados e eloquentes que eu. 30 anos depois, eu era mais rico que todos eles. Não por algum dom sobrenatural, mas porque aprendi o que eles nunca entenderam, a arte de esperar. Não é sobre inércia, mas sobre saber quando agir e quando ficar parado. A maioria passa a vida inteira correndo, comprando, vendendo, trocando de estratégia, perseguindo o que está na moda. Chamam isso de proatividade, mas é apenas emoção disfarçada de esforço. A verdadeira riqueza não se constrói com movimento, mas com a ausência de erros graves. Levei décadas para compreender essas 5 lições. Se você as entender cedo, evitará desperdiçar anos, dinheiro e energia em coisas que não importam. Não estou dando conselhos de investimento, mas compartilhando sabedoria de sobrevivência. No fim, perceberá que as regras do jogo da vida são simples. Quem comete menos erros, vence. Quando me perguntam como enriqueci, respondo sempre a mesma coisa: não fiz nada de extraordinário. Apenas errei menos que os outros e esperei o tempo suficiente. A resposta é tão entediante que ninguém quer ouvir. Preferem fórmulas mágicas, atalhos brilhantes, estratégias que soam empolgantes. Mas eu preciso alertar: tudo isso é ilusão. O que realmente enriquece não é a velocidade, mas a direção certa aliada ao tempo. Vi muitos caírem na armadilha da pressa. Correm atrás de ações da moda, operam no curto prazo, arriscam tudo em dicas duvidosas, achando que estão investindo, quando na verdade estão apostando. Às vezes ganham, mas no longo prazo sempre perdem. O mercado é projetado assim: transfere o dinheiro dos impacientes para os pacientes. Em 1973, durante a crise do petróleo, o mercado despencou. Vi pessoas ao meu redor vendendo tudo em pânico, gritando que a economia havia acabado, que era preciso sair antes que fosse tarde. Eu não fiz nada. Não por coragem, mas porque sabia que o pânico é a emoção mais cara que existe. Quem vende no fundo do poço não perde para o mercado, mas para a própria ansiedade. Queriam estancar as perdas, mas acabaram transformando prejuízos temporários em definitivos. Enquanto isso, nós que não fizemos nada, descobrimos anos depois que aquele colapso havia sido a melhor oportunidade de compra da década. Essa é a força da paciência. Não é preguiça, mas uma estratégia sofisticada. Exige que você fique parado quando todos estão em movimento. Que mantenha calma quando a oportunidade parece óbvia. Que resista à pressão quando os outros o chamam de covarde. Eu e Buffett passamos décadas fazendo basicamente uma coisa: esperar. Esperamos as empresas se fortalecerem, o mercado cometer erros, a estupidez humana se revelar. Nunca corremos atrás de nada, porque quem corre sempre joga pelas regras dos outros. Nós criamos nossas próprias regras, só apostamos onde temos certeza de vencer. O resto do tempo, não fazemos nada. Sabe o que é mais difícil? Não é encontrar boas oportunidades, mas resistir à tentação de agir quando elas não existem. A maioria não suporta o tédio. As mãos coçam, a mente se inquieta, a ansiedade os empurra para fazer alguma coisa, qualquer coisa. Compram o que não deveriam, investem no que não entendem e no fim percebem que todas aquelas ações só serviram para gerar taxas para o mercado. A paciência é uma estratégia silenciosa. Ela o mantém lúcido quando os outros enlouquecem, disciplinado quando os outros se descontrolam, frio quando os outros entram em pânico. Costumo dizer que investir é como observar grama crescer ou pintinhos nascerem. Parece tedioso, mas é justamente aí que está o valor. O tédio significa que você não está sendo refém das emoções, não está distraído pelo barulho, não está tomando decisões erradas no momento errado. Alguém já me perguntou se não tenho medo de perder oportunidades. Eu rio. Digo que perdi mais oportunidades do que consigo contar, mas nunca me arrependi, porque sei que oportunidades sempre surgem, mas o capital é limitado. Prefiro perder 100 chances a cometer um erro irreparável.
Essa é a filosofia da paciência. Não é sobre não fazer nada, mas sobre fazer apenas o certo, e fazer por tempo suficiente. O tempo é o juiz mais justo do mundo. Não favorece os inteligentes nem despreza os lentos. Ele só avalia uma coisa: quem consegue durar. Os que duram enriquecem. Não porque tomaram decisões brilhantes todos os dias, mas porque evitaram bobagens e deixaram o tempo trabalhar a seu favor. O tempo é a 8ª maravilha do mundo, mas com uma condição: você precisa dar a ele anos para agir. 10 anos trazem resultados surpreendentes. 30 a liberdade. Mas se você só lhe der 3 meses, ele não fará nada. Sua ansiedade o interromperá antes mesmo que comece a funcionar. Vi muitos desistirem no limiar do sucesso. Guardaram dinheiro por alguns anos, viram o crescimento lento e começaram a duvidar. Mudaram de estratégia, correram atrás de métodos mais rápidos e acabaram de volta à estaca zero. Não entendiam que a riqueza não cresce em linha reta, mas exponencialmente. Nos primeiros anos, parece que nada acontece. Mas se você persistir, chega um ponto em que o crescimento explode. É como uma bola de neve. No começo é pequena e difícil de empurrar. Parece que não vale a pena. Mas se você continuar, ela cresce, ganha velocidade e no fim rola sozinha. O problema é que a maioria desiste quando a bola ainda é minúscula. Acham que é lento demais, cansativo demais. Vão atrás de atalhos e descobrem que ou eram armadilhas ou ilusões. Paciência não é resignação, mas sabedoria. É a compreensão profunda das fraquezas humanas, o respeito pelas leis do mercado e a responsabilidade consigo mesmo. Quando você aprende a desacelerar, deixa de ser presa do mercado e se torna aliado do tempo. Então percebe que os apressados sempre se esgotam, enquanto você continua avançando. Essa é a forma mais elevada de paciência. Parece burrice, mas é o que garante que você dure. E neste mundo, durar é vencer. As pessoas imaginam que os ricos são mestres em ganhar dinheiro. Não é verdade. Os verdadeiros ricos são mestres em não perdê-lo. Parece simples, mas guardar é 100 vezes mais difícil que ganhar. Porque ganhar depende de sorte e esforço, mas manter exige caráter. Vi muitos enriquecerem rápido e perderem tudo mais rápido ainda. Não por falta de inteligência, mas por falta de disciplina. Quando ganhavam um pouco, inflavam o ego, compravam casas maiores, carros mais caros, viviam no luxo. Chamavam isso de aproveitar a vida, mas era apenas consumir o futuro. Disciplina não é privação, mas uma forma de liberdade. É saber distinguir o que é necessidade do que é desejo. É dizer não à tentação, espere à impulsividade, não importa ao que os outros pensam. A maioria não consegue. São escravos da propaganda, reféns das redes sociais, influenciados pelo que os outros têm. Veem o vizinho com um carro novo e acham que precisam de um. O amigo compra uma casa maior e sentem que estão ficando para trás. O colega sobe de cargo e começam a se comparar. Essa corrida é infinita. Sempre haverá alguém mais rico, mais bem-sucedido, mais visível. Quanto mais você tenta alcançá-los, mais se perde. Quando jovem, morei em um apartamento minúsculo, dirigia um carro velho e usava ternos baratos. Não porque não pudesse pagar por algo melhor, mas porque sabia que essas coisas não significavam nada. Bife ainda vive na mesma casa que comprou em 1958. Muitos acham isso absurdo. Por que não muda para uma mansão? Ele responde: estou feliz aqui. Por que mudaria? Essa é a essência da disciplina. Não é repressão, mas liberdade. Quando você deixa de precisar de coisas para provar seu valor, conquista a verdadeira independência. Não precisa trabalhar para sustentar aparências, não precisa se endividar para impressionar, não precisa vender sua alma para manter um estilo de vida. Vi muitos presos à armadilha do consumo. Por fora parecem bem-sucedidos. Por dentro, estão exaustos. Ganham mais, gastam mais, devem mais. Acham que estão construindo uma vida melhor, mas estão apenas fugindo do vazio. Certa vez, um jovem analista veio me procurar. Dizia ter grandes ambições, mas não conseguia poupar. Perguntei por quê. Respondeu que precisava manter as aparências, eventos sociais, roupas de grife, um carro que impressionasse. Eu disse: você não está mantendo aparências. Está alimentando uma ilusão. O verdadeiro sucesso é quando você não precisa que os outros o considerem bem-sucedido. Disciplina não é viver na pobreza, mas entender o que realmente importa. Dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Serve para dar escolhas, não para criar fardos. A maioria inverte essa lógica. Usa o dinheiro para comprar ansiedade, status e vaidade. No fim, descobrem que o dinheiro acabou, mas a ansiedade continua. O maior patrimônio que acumulei não foram casas ou carros, mas tempo e liberdade.
Posso escolher não atender ligações, não ir a reuniões chatas, não perder tempo com pessoas medíocres. Posso ler, pensar, conversar com quem admiro. Isso é riqueza de verdade. E tudo começa com disciplina. Ela o impede de ser controlado pelos desejos. Quando você domina seus desejos, domina sua vida. Muitos confundem liberdade com fazer o que querem. Não é assim. Liberdade verdadeira é poder não fazer o que não quer, porque a maioria dos desejos são armadilhas. Parecem atraentes, mas só o arrastam para a ruína. Vi muitos da classe média se afogarem em dívidas. Compram casas além de suas possibilidades, trocam de carro sem necessidade, vivem uma vida de aparências e ansiedade. Não trabalham para si, mas para os bancos. Isso não é sucesso, é escravidão. Quem entende o valor do adiamento da gratificação sabe, gastar menos hoje significa mais liberdade amanhã. Esperar um pouco mais significa mais escolhas no futuro. É uma conta simples, mas a maioria erra. Porque o cérebro humano é programado para a satisfação imediata. Ele sussurra, quero agora não depois. Mas as pessoas racionais sabem que esse agora costuma ser o caminho mais curto para a pobreza. Costumo dizer, se você poupa um pouco todo ano, o dinheiro trabalha para você. Se gasta tudo, você trabalha para o dinheiro. Essa é a diferença. Disciplina não traz recompensas instantâneas, mas garante que você nunca volte à estaca zero. Muitos buscam segurança financeira, mas nunca encontram porque a baseiam em coisas externas, um emprego estável, ações em alta, um governo favorável, um chefe compreensivo. Esquecem que nada disso lhes pertence. A verdadeira segurança não está no banco, mas na sua cabeça, na sua capacidade de julgamento, na sua resiliência, na sua disciplina. Quando você aprende a se controlar, conquista uma segurança que ninguém pode tirar, porque sabe que não importa o que aconteça, sobreviverá. Não precisa de muito, então não se torna refém de nada. Essa é a verdadeira riqueza, não o quanto você tem, mas o quanto precisa. Vivi quase um século e descobri que os mais inteligentes nem sempre são os que terminam melhor. Não porque ganharam menos, mas porque não souberam guardar. A maior tragédia humana não é a pobreza, mas a estupidez. E o pior da estupidez é que ela se disfarça de inteligência. Vi muitos gênios se afogarem na própria esperteza. Eram brilhantes, bem-educados, rápidos. Mas perderam tudo. Por quê? Porque confiaram demais no próprio julgamento, seguiram o instinto, quiseram provar que eram mais espertos que o mercado. Racionalidade não é inteligência, é paciência. É o lembrete, no momento em que você se sente mais esperto, de que talvez esteja sendo tolo. É a capacidade de parar e pensar quando todos estão agindo por impulso. É manter a calma quando o mundo enlouquece. Quando jovem, eu também não era racional, achava que podia prever o mercado, antecipar tendências, encontrar oportunidades que os outros não viam. A realidade me deu um tapa atrás do outro. Depois entendi, prever é um jogo de tolos. Minha maior vantagem foi admitir que não sabia. Não saber não é vergonha. Fingir que sabe, sim. As 3 palavras mais perigosas do mercado são eu sei. Quando alguém me diz, eu sei que essa ação vai subir, ou eu sei que o mercado vai cair, já sei que essa pessoa não está pronta. Porque as pessoas racionais nunca dizem eu sei. Dizem não tenho certeza, mas estou preparado. Racionalidade não é prever o futuro, mas estar pronto para qualquer futuro. Nos anos 1970, vi muitos investidores irem à falência depois de uma crise. Não por falta de inteligência, mas por excesso de confiança. Achavam que entendiam os ciclos econômicos, que podiam comprar no fundo do poço, que dessa vez era diferente. Mas nunca era. A autoconfiança excessiva sempre é punida pelo mercado. Racionalidade é humildade. É admitir sua ignorância, reconhecer que o mercado é mais inteligente, aceitar que a sorte existe e que há muito fora do seu controle. A maioria não consegue. Precisam provar algo, ser reconhecidos, parecer brilhantes. Então assumem riscos desnecessários, tomam decisões precipitadas e perdem tudo. Eu e Buffet não tivemos sucesso porque éramos mais inteligentes, mas porque cometemos menos erros. Seguimos uma regra simples, não mexemos no que não entendemos. Parece óbvio, mas quase ninguém faz. Porque os seres humanos têm uma tendência perigosa, gostam de fingir que entendem. Saber um pouco é o estado mais perigoso. Você lê alguns artigos e acha que domina o assunto. Ouve alguns especialistas e pensa que tem a verdade. Mas a realidade é que o pouco que você sabe costuma ser a parte mais perigosa, porque dá uma falsa confiança e o leva a decisões erradas. As pessoas racionais conhecem os limites do próprio conhecimento. Não ultrapassam fronteiras, não arriscam em áreas desconhecidas, não seguem modismo só porque os outros estão ganhando.
Investimos apenas em empresas que entendemos: refrigerantes, seguros, jornais, doces. Coisas chatas. Mas justamente por serem chatas as entendemos. As coisas empolgantes, ações de tecnologia, criptomoedas, derivativos complexos, nós ignoramos. Não porque sejam ruins, mas porque não as compreendemos. Não entender, não investir. Essa é a linha de base da racionalidade. A maioria não consegue respeitá-la. Vê os outros ganhando dinheiro rápido e fica com inveja. Ouve uma dica quente e acha que é a oportunidade da vida. É refém do FOMO, o medo de perder algo. E no fim perde mesmo, a chance de preservar seu capital. Racionalidade não é sobre ganhar mais, mas sobre perder menos. Muitos não entendem isso. Acham que ser racional é ser conservador, chato, lento. Mas eu digo, no mercado, conservadorismo não é fraqueza, é força. Vi muitos perderem uma vida inteira de economias por uma decisão impulsiva. Não por falta de inteligência, mas por um momento de irracionalidade. Foram controlados pela emoção, pela ganância, pelo medo, pela pressão do momento. E tomaram decisões das quais se arrependeriam para sempre. Racionalidade é uma disciplina. Exige que você se pergunte, antes de cada decisão: se eu estiver errado, consigo suportar? Entendo de verdade esse investimento? Estou agindo por lógica ou por emoção? Se a resposta não for clara, não faça. Parece simples, mas a maioria não consegue. Porque o cérebro está tomado pela emoção, sem espaço para o pensamento racional. Racionalidade precisa de espaço, de silêncio, a pressão das expectativas alheias. E, no entanto, é justamente nesse silêncio que as respostas mais verdadeiras emergem. Não são as vozes altas que revelam o caminho certo, mas aquelas que sussurram quando o mundo se cala. Racionalidade não é um dom, é uma escolha diária. A escolha de desacelerar quando todos aceleram, de questionar quando todos seguem, de esperar quando todos agem. E é essa escolha que separa os que constroem fortunas dos que apenas sonham com elas. Nós só precisamos de 3 coisas para atravessar qualquer tempestade: uma conversa honesta consigo mesmo, um pensamento profundo o suficiente para cortar o ruído, e valores que não se dobram ao vento da moda. Relações verdadeiras não são construídas sobre interesses passageiros ou vaidades, mas sobre respeito mútuo, aquele tipo de respeito que nasce quando 2 pessoas se permitem ser vulneráveis, sem medo de julgamento. Se você se sente solitário por agir com racionalidade, parabéns! Você está no caminho certo. Porque neste mundo de ilusões e atalhos, a solidão do pensador é o preço da clareza. E clareza, meu amigo, é a moeda mais valiosa que existe. As pessoas mentem. O mercado mente. Até as notícias mentem. Mas o tempo nunca mente. Ele é o juiz mais implacável e justo que existe. Não importa o quão inteligente você seja, o quão esforçado ou bem relacionado, o tempo só avalia uma coisa: se suas decisões resistem ao teste do tempo. Vi inúmeros gênios brilharem por um instante e depois desaparecerem como poeira, porque seu sucesso era construído sobre areia movediça. Sorte não é estratégia. E sorte, quando acaba, deixa apenas cicatrizes. Separe sorte de habilidade. Em 1 ano, os espertos podem perder para os sortudos. Em 10 anos, os racionais vencem os impulsivos. Em 50, só os que entendem o valor do tempo permanecem de pé. A maioria não compreende essa força porque vive em um mundo de gratificação instantânea. Querem resultados hoje, lucros amanhã, riqueza na próxima semana. Mas o tempo não funciona assim. Ele é como uma semente. Você rega hoje, mas só colhe daqui a anos. E esse intervalo, lento, silencioso, cheio de dúvidas, é o que faz a maioria desistir. Acham que estão perdendo tempo quando, na verdade, estão apenas esperando o momento certo para a colheita. O poder dos juros compostos é a 8ª maravilha do mundo, como dizia Einstein. Mas a maioria não entende sua magia porque não tem paciência. Nos primeiros anos, os resultados são quase imperceptíveis. Você poupa e investe e parece que nada acontece. Então, de repente, a curva se inclina. O que antes era um grão se transforma em uma montanha. O problema é que 99% das pessoas desistem antes desse ponto. Elas olham para os primeiros 10 anos e concluem: isso não funciona. Então partem em busca de atalhos, esquemas, apostas, modismos, e acabam perdendo não só o que investiram, mas também a fé no processo. Minha maior vantagem na vida foi dar tempo ao tempo. Nunca tive pressa. Sabia que boas empresas precisam de décadas para florescer, que bons investimentos precisam de anos para amadurecer, que boas decisões precisam de paciência para se provarem. Segurei ações da Coca-Cola por décadas, da American Express por décadas, do Bank of America por décadas. Não porque fosse um visionário,
mas porque entendia que o tempo é o maior aliado de quem investe em valor. Quando me perguntam, quando vender? Respondo, se a empresa ainda está crescendo, por que vender? Eles insistem, mas o preço já subiu muito. E eu retruco, e daí? O preço não é razão para vender. O valor, sim. Essa é a diferença entre pensar em preço e pensar em tempo. Quem vive pelo preço é escravo das flutuações diárias, calculando cada centavo de lucro ou prejuízo. Quem vive pelo tempo enxerga além das ondas, sabe que o mar sempre volta a se acalmar. Vi inúmeras pessoas tomarem decisões erradas por se deixarem levar pelo preço. Quando o mercado sobe, vendem com euforia e perdem os ganhos futuros. Quando cai, vendem com medo e realizam prejuízos que nunca precisariam existir. Não perderam para o mercado, perderam para si mesmas. O tempo alinha preço e valor. No curto prazo eles podem divergir, mas no longo prazo o preço sempre encontra o valor. Essa é a lei do mercado, a força mais poderosa que conheço. Por isso nunca perco tempo tentando adivinhar se o mercado vai subir ou cair amanhã. Isso não importa. O que importa é saber se daqui a 10 anos, aquela empresa ainda estará criando valor. Essa mentalidade me salvou de inúmeras armadilhas. Enquanto outros se afogavam nas ondas da volatilidade, eu permanecia na praia, observando o horizonte. As notícias são o veneno da racionalidade. Quem vive grudado nelas está sempre em pânico, porque o noticiário só vende medo, a economia vai quebrar. A crise está chegando. O mundo vai acabar. Mas se você puxar a lente do tempo, verá que essas crises não passam de pequenas ondulações no oceano da história. Passei pela Grande Depressão, pelas crises do petróleo, pelo crash de 1987, pela crise de 2008. Em todas diziam que era o fim, mas o mundo continuou, o mercado continuou, e os que resistiram não só sobreviveram, prosperaram, porque acreditaram no tempo, não no medo. Se você não consegue segurar uma ação por 10 anos, não deveria segurá-la por 10 minutos. Essa frase pode parecer exagerada, mas é a mais pura verdade. 10 minutos de negociação são especulação. 10 anos são investimento. Especulação é sorte. Investimento é tempo. A maioria das pessoas passa a vida especulando e achando que está investindo. O tempo, porém, revela a verdade. Ele expõe quem você realmente é. No curto prazo, você pode fingir ser racional, paciente, disciplinado. Mas no longo prazo, sua natureza emerge. Se você é ansioso, o tempo amplificará sua ansiedade. Se é impulsivo, ele multiplicará seus erros. Se é racional, ele o tornará mais sereno. Investir não é um jogo de inteligência. É um jogo de caráter. O tempo não perdoa quem não se conhece. E os juros compostos não são apenas uma fórmula matemática, são uma prova de fogo para o caráter. Se você melhora 1% a cada dia, em 10 anos será uma pessoa completamente diferente. Se piora 1% a cada dia, o mesmo acontecerá. Essa é a magia e a maldição do tempo. Se quer enriquecer, aprenda a ser amigo do tempo. Não tenha pressa. Não se desespere. Não se deixe levar pelas oscilações do momento. Dê a ele espaço para trabalhar, e ele o recompensará de maneiras que você nem imagina. Minha maior riqueza não foi o dinheiro que acumulei, mas os anos que vivi, porque só o tempo me permitiu ver a magia dos juros compostos em ação. Só o tempo me deu a chance de persistir quando todos desistiam. Só o tempo me provou que ele é o único que nunca mente. O tempo não está do lado de ninguém, mas recompensa quem o respeita. Se você o respeita, ele o respeitará. Se o desperdiça, ele o punirá. Essa é a lei mais justa e cruel que existe. E eu passei 99 anos provando que ela é verdadeira. Você pode estar se perguntando, se essas verdades são tão simples, por que tão poucos as seguem? A resposta é simples, porque elas vão contra a natureza humana. Gostamos de velocidade, mas a verdade exige lentidão. Queremos mais, mas a verdade pede foco. Ansiamos por companhia, mas a verdade exige solidão. Desejamos resultados imediatos, mas a verdade exige tempo. É por isso que a riqueza pertence a poucos. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque conseguem dominar seus próprios instintos. Minha maior batalha não foi contra o mercado. Foi contra mim mesmo. Cada vez que senti o impulso de agir rápido, cada vez que a ganância sussurrou para comprar mais, cada vez que o medo gritou para vender, cada vez que a solidão me fez duvidar, cada vez que a impaciência me tentou acolher antes da hora. Esses foram meus verdadeiros inimigos. O mercado nunca foi o problema. Eu era. Vi pessoas brilhantes perderem tudo porque, apesar de conhecerem todas as teorias, não conseguiam controlar suas emoções. Quando viam os outros ganhando, ficavam gananciosos. Quando o mercado caía, entravam em pânico.
Quando surgia uma oportunidade, agiam por impulso. A teoria é racional. O ser humano é emocional. E é essa batalha interna que define quem enriquece e quem se perde pelo caminho. Não estou dizendo que você deve eliminar suas emoções. Isso é impossível. Estou dizendo que deve reconhecê-las e criar um sistema que as impeça de dominar suas decisões. Por isso tenho regras tão rígidas. Não peço dinheiro emprestado, não invisto no que não entendo, não sigo modismos, não faço trades frequentes, não tento prever o mercado. Essas regras não existem para me fazer parecer inteligente. Existem para me proteger de mim mesmo. Sei que sou falível. Por isso, preciso de um sistema que me impeça de cometer erros antes que eles aconteçam. É como saber que você tem tendência a beber demais, então, simplesmente não bebe. Não porque seja fraco, mas porque conhece seus limites. Gerenciar emoções não é controlá-las. É criar um ambiente onde elas não tenham chance de agir. Vi muita gente tentar dominar suas emoções. Diziam, eu consigo me controlar, mas no mercado, quando o dinheiro está em jogo, o controle desaparece. As emoções não podem ser dominadas. Podem sim ser gerenciadas. E a melhor maneira de fazer isso é projetar um sistema que elimine as tentações. Se você sabe que é impulsivo, não fique olhando o mercado o dia todo. Se sabe que é ganancioso, defina um limite e não o ultrapasse. Se sabe que entra em pânico, escreva suas razões para investir quando o mercado estiver em alta e leia quando ele estiver em baixa. Essas são pequenas estratégias para combater a natureza humana. Parecem simples, mas a maioria não as usa porque acredita que pode vencer suas emoções com força de vontade. Mas força de vontade é frágil. Hoje você está determinado. Amanhã pode estar exausto. Quando está feliz, é racional. Quando está triste, age por impulso. Você não pode depender dela. Só pode depender de um sistema. Eu e Warren Buffett não tivemos sucesso porque somos disciplinados. Tivemos sucesso porque criamos um sistema que nos impede de fazer besteiras. Nosso sistema é simples. Só compramos o que entendemos, só compramos quando o preço faz sentido, e depois não mexemos. 3 regras. A maioria não consegue segui-las porque não tem um sistema, só tem emoções. As emoções fazem você mudar de ideia a cada dia. O sistema faz você agir sempre da mesma forma, não importa o que aconteça. É por isso que um sistema é mais importante do que a inteligência. Pessoas inteligentes podem cometer erros por serem muito inteligentes. Pessoas com sistema, pelo menos, evitam os erros graves. Se você quer enriquecer de verdade, pare de tentar vencer suas emoções. Crie um sistema que as neutralize. Esse sistema não precisa ser complicado. Quanto mais simples, melhor. Ele só precisa fazer uma coisa: impedi-lo de agir por impulso quando a tentação surgir. O resto, deixe com o tempo. Porque desde que você não cometa erros graves, o tempo trabalhará a seu favor. Desde que você viva o suficiente, os juros compostos farão seu trabalho. Desde que você mantenha a racionalidade, a riqueza virá até você. Essas 5 verdades, lentidão, foco, racionalidade, solidão e paciência, na verdade, são uma só. Riqueza é o subproduto do caráter. Se quer enriquecer, primeiro se torne alguém digno de riqueza. E essa pessoa é lenta, focada, racional, solitária e paciente. Há poucos assim. Por isso, há poucos ricos. Mas se você se tornar um deles, não apenas enriquecerá. Você enriquecerá de uma forma que ninguém poderá tirar de você. Porque não estará à mercê da sorte, das emoções ou das opiniões alheias. Você será dono de si mesmo. E essa é a verdadeira liberdade. Riqueza não é uma corrida. É uma maratona. Não testa sua velocidade, mas sua resistência. Não avalia sua inteligência, mas seu caráter. Não depende da sorte, mas da paciência. Vi muita gente chegar e ir embora. Uns subiram rápido e caíram mais rápido ainda. Outros viveram uma vida comum, mas terminaram ricos. A diferença não estava na inteligência, mas na capacidade de esperar. Os que persistem vencem. Não vencem em números, mas em qualidade de vida. Dormem tranquilos porque não têm dívidas. Vivem livres porque não precisam agradar ninguém. Têm paz porque não são escravos dos desejos. Essa é a verdadeira riqueza. E o caminho para ela é difícil porque vai contra tudo o que o instinto humano deseja. Exige que você ande devagar quando todos correm. Que espere quando todos compram. Que pense por si mesmo quando todos seguem a manada. Mas se fosse fácil, não seria uma conquista. Conquistas são para poucos. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque estão dispostos a suportar a solidão, resistir às tentações e acreditar no tempo. Se você estiver disposto a ser um deles, não enriquecerá apenas financeiramente. Enriquecerá em sabedoria. E a sabedoria o acompanhará por toda a vida.
Não tenho segredos. Se a 1 é este, as 5 verdades. Lentidão é a forma mais alta de velocidade, foco é o talento mais valioso, racionalidade é a única arma contra a ilusão, solidão é o preço da clareza, e tempo é o único juiz infalível. Quanto mais cedo você entender isso, menos sofrerá na vida. Não porque ficará rico, mas porque ficará livre. E liberdade é a maior riqueza que existe. Olho para trás aos 99 anos e não me orgulho do dinheiro que ganhei. Me orgulho de nunca ter perdido a cabeça. Não agradeço pelo sucesso, mas pela clareza. Não valorizo minha fortuna, mas minha paz. Essas coisas não têm preço, mas podem ser conquistadas com tempo, racionalidade, solidão e paciência. Se estiver disposto a pagar esse preço, não ganhará apenas dinheiro. Ganhará sabedoria. E a sabedoria o acompanhará até o fim. Essa é a única coisa que quero lhe dizer. Vá devagar, porque tudo que vale a pena leva tempo. E você já tem o maior aliado ao seu lado. Só precisa aprender a ouvi-lo.